Hoje, estamos aqui falando sobre esperançar. Mas esse sentimento apenas é possível porque somos humanos. Mas o que significa ser humano? Para ajudar a responder essa pergunta, chamo ao palco o professor David Kim, que além de se dedicar ao ensino universitário, é Senior Advisor do Global Philanthropy Forum e fundador e diretor do Being Human Project. David, por favor. Boa tarde. Olá, eu me chamo David Kim e é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Talvez não para o pessoal que está lá no café ainda, mas para quem voltou já só. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Paula pelo convite e gostaria de parabenizá-la e a toda a sua equipe, a todos, por esse incrível evento. Uma salva de palmas para elas. Eu entendo que provavelmente vocês gostariam de estar tirando uma siesta ao invés de me assistir, mas eu vou começar me descrevendo para vocês. Eu estou vestindo um terno xadrez, na verdade um blazer xadrez, ou uma calça jeans, e eu sou um homem asiático extremamente bonito. Eu estou aqui como educador, estou aqui como filósofo e estou aqui como alguém que, de fato, se importa com as ameaças à condição humana. Como a Paula disse logo no início do nosso evento, estamos vivenciando não só uma policrise, que muitas vezes nós relacionamos à crise política, à crise climática e etc. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos às outras crises que estamos enfrentando, que não são só crises políticas, mas são crises morais, crises espirituais e, sendo bem honesto, crises existenciais que todos nós enfrentamos. Isso não só se relaciona à filantropia, mas a todos nós. Eu vim dos Estados Unidos. Tem algumas coisinhas acontecendo nos Estados Unidos, caso vocês estejam se perguntando. Temos coisas bastante sombrias acontecendo nos Estados Unidos que nos forçam a pensar sobre essas perguntas, a pensar sobre o significado dessa crise existencial e nos perguntar: quem somos nós e o que nós devemos fazer? Porque em um momento quando a democracia é ameaçada, em um momento quando os direitos humanos são ameaçados e quando temos um presidente que ativamente busca trazer dor e sofrimento aos seus próprios cidadãos, e dor e sofrimento em refugiados, imigrantes, dor e sofrimento nas pessoas trans. Estamos em um momento onde precisamos nos perguntar quem somos nós em tempos assim e o que nós devemos fazer. Eu gostei muito da definição que foi trazida anteriormente sobre o desastre, onde o dano se encontra com a vulnerabilidade. E o que acontece nos Estados Unidos, e eu sei que vocês tiveram uma versão parecida do que estamos enfrentando com o Bolsonaro aqui, mas com o Trump, nós temos um dano criado por pessoas que leva à vulnerabilidade. Nós temos algo que está sendo intencionalmente criando condições danosas entre os mais vulneráveis. Agora, da tradição da onde eu venho, essa intencionalidade na criação de sofrimento desnecessário se chama maldade, se chama mal. E eu digo isso para vocês porque as conversas de hoje foram muito educadas, muito polidas. E todo o discurso da filantropia é sempre muito educado. Mas estamos em tempos mal educados, condições difíceis que exigem que falemos com uma linguagem clara,
de forma direta sobre os desafios que enfrentamos. Então, todos trabalhamos aqui na filantropia. Não somos um nós, né, um grande nós. Nós estamos sendo chamados para fazer um trabalho muito específico. É importante nos lembrarmos da raiz da filantropia. Ela significa amor pela humanidade. Philia anthropos, ou seja, amor pela humanidade. Mas não significa o dinheiro para a humanidade, certo? Não significa financiamento para a humanidade. Significa amor pela humanidade. Então, a pergunta que eu tenho para todos vocês, especialmente enquanto vocês pensam sobre o esperançar, especialmente quando pensamos sobre o que nos motiva a fazer esse trabalho. Qual é o tipo de amor que você sente pela humanidade? Qual é o amor que você sente pela humanidade? Esse amor é definido por algo como compaixão? Esse amor se baseia em algo como a generosidade? Ele se baseia em perdão? Ele se baseia em misericórdia, onde a misericórdia significa doar o seu coração para o sofrimento. Porque, na minha perspectiva, o maior chamado da filantropia é quando nós colocamos o nosso coração em direção ao sofrimento. E não quando o sofrimento vem até nós pedindo auxílio, mas quando nós levamos o nosso coração em direção ao sofrimento. Porque em momentos sombrios, em momentos de maldade, em momentos quando nós não, de fato, entendemos tudo o que está acontecendo, nós precisamos levar o nosso coração em direção ao sofrimento, se formos atender o nosso grande chamado. Estou pensando muito sobre um dos grandes brasileiros da história, o Paulo Freire. E uma das coisas que o Freire escreveu já no final da sua vida, ele criou uma equação. Ele disse: não existe liberação ou liberdade sem esperança. Não existe liberdade sem esperança. E ele vai um passo além. Ele diz: a gente não devia nem se incomodar em pensar na liberação, na liberdade, se não abrirmos as portas para a esperança. E o que ele quis dizer com esse conceito de liberação ou liberdade? Significa liberar da opressão. Significa libertar o espírito, o corpo e a mente e ter liberdade de movimento. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, eu vou falar o que é. É um tirano, um autoritário, um fascista que tenta destruir tudo isso e, mais uma vez, aumentar esse senso de opressão, aumentar essa sensação, que é a mesma coisa que dizer que está tentando apagar a luz da esperança. Então, o que a filantropia pode fazer num momento como esse? Porque lembrem-se, nosso amor é pela humanidade. E você precisa reconsiderar qual é a característica desse amor pela humanidade. Uma das nossas responsabilidades em tempos como esse é entender que nós precisamos jogar uma luz naqueles que sofrem, nas suas experiências, e colocá-las no centro. E com isso eu quero dizer que precisamos deixar claro para todos que podem ver e todos que têm coração para sentir e ouvidos para escutar. Precisamos mostrar o que está acontecendo com a nossa condição humana. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa responsabilidade enquanto filantropos. Essa é a nossa responsabilidade enquanto investidores sociais. Por que trabalhar com filantropia? Nós podemos dizer, bom, eu atuo nessa área pela minha marca. Eu faço por uma boa relação pública. Mas a gente não está falando de amor aqui, né? Isso não é amor. É claro que queremos ser reconhecidos pelo bom trabalho que fazemos, mas a pergunta é, mais uma vez, qual é a sua motivação para fazer este trabalho? Nós temos uma responsabilidade de converter o sofrimento em florescer. Eu aprendi tanto ouvindo as conversas de hoje, especialmente ouvindo a Patty falar sobre desastres.
Os desastres, as catástrofes, as crises estão sempre conosco. Mas nós nem sempre respondemos a elas com toda a nossa humanidade, nem sempre com o nosso melhor. Ou seja, nós nem sempre respondemos a elas com excelência. Estamos numa sala cheia de pessoas extremamente inteligentes, cheias de dons. E o que estamos fazendo para aplicar todo esse conhecimento ao sofrimento? Eu amo a energia do Brasil, preciso ser honesto. A sua criatividade, a sua vivacidade e os seus sorrisos. Eu estava andando pelas ruas de São Paulo no começo da semana e encontrei um morador de rua tocando música. As pessoas estavam cantando uma música que eu não conhecia. E estava todo mundo sorrindo. E eu percebi que aquele tipo de sorriso eu não via mais no meu país, nos Estados Unidos. Faz muito tempo que eu não vejo aquele mesmo tipo de sorriso. Isso é um reflexo do estado do nosso espírito. Isso só reflete a condição da nossa alma. E eu preciso dizer, eu acredito que a filantropia trata tanto de um trabalho de alma, um trabalho espiritual, quanto sobre, sei lá, movimentar dinheiro de um lugar para o outro. Como nós podemos cuidar do espírito daqueles que sofrem. Eu vou voltar naquela pergunta sobre o amor. Acho que era o Aaron, quem estava falando aqui no palco. Ele falou sobre o amor, que costumava estar lá na bandeira, né? Eu fiquei muito impressionado. Eu falei, o amor estava escrito na bandeira. Amor pelo próximo. Uma das perguntas que nós deveríamos fazer quando pensamos em esperançar e na filantropia é qual é a qualidade do nosso amor pelo próximo. O que devemos ao próximo agora? A tirania, o fascismo. Eles são muito espertos. Eles fazem com que nos sintamos pequenos. Eles fazem com que nos sintamos ameaçados, com o coração endurecido. E o paradoxo é que o que mais precisamos em um momento como esse é justamente abrir os nossos corações, serem vulneráveis. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas este é o trabalho. Uma das coisas que eu uso para explicar a situação americana é somos um país jovem. E também somos um povo jovem. E também somos um povo extremamente imaturo. E eu acho que o que está acontecendo com relação à tirania, à opressão, são reflexos de um adolescente malévolo, perdão. E o que a filantropia pode fazer é nos ajudar a crescer, a amadurecer. Porque agora é o momento de assumirmos a nossa maturidade. Agora é o momento de dizermos que nós somos os adultos. Ninguém vai vir nos salvar. Ninguém vai vir nos ajudar, nem a filantropia. Bom, talvez alguns filantropos. Mas, de forma geral, ninguém vai vir nos salvar. Nós precisamos nos salvar e a filantropia pode ajudar com esse trabalho. Mas essa é a parte boa da maturidade, entender que nós não vamos voltar para tempos passados. Não vamos voltar para aquele tempo nostálgico. Porque eu não posso falar pela história brasileira, mas na história norte-americana, não é como se também fôssemos um povo e uma nação que também tivesse acesso a todos os direitos humanos, todos os direitos eleitorais. Não é também que nós tivéssemos uma história que não tivesse sido marcada pela violência política. Não é como se nós fôssemos um povo que não tivesse sido definido pela supremacia branca. Isso é os Estados Unidos. E essa é a luta. É exatamente isso que precisamos superar. Agora, sendo bem honesto, a democracia é a resposta. Quando a democracia surge, isso foi totalmente estarrecedor. Quando eu tenho mais 5 minutinhos só. Eu vou fazer em 4. Quando nós temos esse amor público, é exatamente isso que nos surpreende. E nos Estados Unidos, isso não deveria ser uma surpresa, pelo menos para a condição humana. Nós deveríamos esperar
isso uns dos outros e de nós mesmos. Então, o meu convite a vocês, o meu chamado e a minha pergunta a vocês é: o que a filantropia da esperança pode fazer? Como é a filantropia da esperança? Em termos da qualidade do nosso serviço, do amor e da nossa humanidade. É isso que eu quero discutir durante o restante do dia. Muito obrigada.